Olá galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Edvan e hoje iremos iniciar o estudo das derivadas, certo? A gente já estudou um pouco sobre limites e na aula de hoje iremos falar desse tema bastante importante dentro da matemática e dentro, sobretudo, do cálculo diferencial, que são as derivadas, certo? Quando você prosseguir aí estudando sobre cálculo diferencial, estudar derivadas, as integrais, outras funções, séries, você sempre vai ouvir falar de derivada. O limite fica um pouco esquecido, certo? Mas a derivada não. Sempre você vai falar dela quando você falar de integral, você vai falar também da derivada. Então é um conceito que você tem que, de fato, aprender, entender o que é a derivada de fato, para você poder prosseguir nos estudos e não somente encontrar regras de derivação, técnicas de derivação e tal, mas você tem que entender o conceito de fato de derivadas. Então, para começar, para a gente entender esse conceito, iremos começar falando de taxa de variação. Taxa de variação. A taxa de variação média, você estuda quando você estuda o que, por exemplo? Velocidade. Você pega o espaço e divide pelo tempo, né? O espaço percorrido por um móvel e um determinado intervalo de tempo. Quando você divide, faz essa relação espaço pelo tempo, você encontra uma taxa de variação média. Você está tirando a média aritmética de um intervalo ali, aquela taxa de variação, que é, no caso, a velocidade, o espaço dividido pelo tempo. Para a gente conceituar a derivada, primeiramente vamos entender através da taxa de variação média. Para isso eu tenho aí como exemplo: considere que para um grupo de operários em uma indústria de alimentos, a quantidade P de alimentos produzidos depende de um número X de horas trabalhadas a partir do início do expediente. E tal produção possa ser calculada aí por essa simples função, P de produção igual a x ao quadrado. A produção em função aí das horas, que é x no caso. Certo? Então, vamos determinar a taxa de variação média da produção para o intervalo de 3 até as 4 horas e também o intervalo de 4 até 5 horas. O que seria a taxa de variação? A taxa de variação média, né? É a variação em P, que eles chamam de ΔP, variação em matemática a gente geralmente indica por delta, né? ΔP, e a variação em horas, ou seja, eu vou dividir a produção por um intervalo de tempo e eu vou encontrar essa taxa de variação, com essa expressãozinha aí. Então, como ficaria o cálculo? Lembrando que a nossa função é x ao quadrado, né? Então, como eu faço a taxa de variação? Eu pego o tempo final menos o tempo inicial. Não é isso? No caso, ficaria aí. No caso, a produção final menos a produção inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Como o intervalo aí é das 3 até as 4 horas, então eu vou pegar a produção de 4 horas menos a de 3 dividido por 4 menos 3. Jogando na nossa função aí, vai ficar 4 ao quadrado menos 3 ao quadrado dividido por 4 menos 3, que é 1. Vai ficar 16 menos 9 e, fazendo os cálculos aí, vai dar o quê? 7 toneladas por hora. Foi a taxa de variação da produção de 3 até 4 horas. Como é uma função quadrática, né, ela se comporta de acordo com o tempo, ela se comporta de maneira diferente. Uma hora ela está subindo, outra hora está descendo, está crescente, outra hora decrescente, porque o gráfico, como vocês conhecem, é uma parábola, né? Então, a variação de 3 e 4 horas é diferente da variação de 5 e 4 horas, por exemplo, que é o nosso segundo estudo. Primeiramente, estudamos a variação de 3 até 4 horas, agora vamos estudar de 4 até 5 horas para ver o que acontece.
Jogando novamente aí na taxa de variação, vai ficar f de 5 menos f de 4 dividido por 5 menos 4. Lembrando, substituindo na função, a função é x ao quadrado, então vai ficar 5 ao quadrado menos 4 ao quadrado dividido por 1. No caso aí ficou 25 menos 16. E a produção nesse intervalo foi de 9 toneladas por hora. Certo? Observa que diferentes pontos da função vai dar resultados diferentes. Certo? Eu posso escolher aí para um ponto genérico qualquer, A e B. Qual seria a taxa de variação? F de B menos F de A dividido por B menos A. Certo? Você pode fazer uma analogia também com se fosse velocidade, se fosse espaço-tempo. Você pega o quê? O espaço final menos o espaço inicial, para você saber quanto você percorreu. Por exemplo, saiu do quilômetro 20, chegou ao quilômetro 100. Você vai pegar 100 menos 20, que vai dar 80, e dividir por aquele intervalo de tempo que você levou para percorrer. Certo? Só fazendo aí uma analogia. Beleza? No nosso caso aqui é produção. Então, como seria para um intervalo AB? F de B menos F de A dividido por B menos A. Certo? Para essa forma de definir a taxa de variação média, podemos ainda considerar o tamanho do intervalo como sendo um tamanho H. Certo? Aí substituir B menos A, que é o tamanho do intervalo. Substituindo por H, vai ficar essa expressãozinha aí, ó. F de A mais H, que seria o que? O B, menos F de A, dividido por H. Só organizando aí a nossa função. Certo? Vai ficar, como eu coloquei aqui, ó, F de A mais H, menos F de A dividido por H, já eliminamos aí o B para ficar uma expressão mais simples. Enfim, galera, a gente estudou a função quando ela se comporta no intervalo de 3 até 4 horas, de 4 até 5 horas. Eu poderia estudar em vários outros intervalos, mas o estudo da derivada ela não leva em consideração a taxa de variação média que a gente fez anteriormente, mas sim a taxa de variação instantânea. Ou seja, o que acontece se eu diminuir esse intervalo de tempo? Se eu diminuir esse intervalo de tempo, ou em outras palavras, se eu fazer esse intervalo se tornar tão pequeno quanto eu queira, o que acontece com a minha função? No caso aí seria a taxa de variação instantânea. Certo? O que acontece exatamente às 3 horas? Ou o que acontece exatamente às 4 horas, às 5 horas? Eu estou estudando agora um ponto específico da função. E esse é o nosso objeto de estudo. A derivada ela estuda um ponto específico. Ou seja, se eu estou falando aqui de taxa de variação, seria o quê? A taxa de variação instantânea. Vamos entender aí graficamente o que acontece exatamente às 3 horas. Observe aí que eu tenho essa reta secante, eu represento esses dois pontos P e Q como sendo um intervalo que vai de 3 até, no nosso caso aí, 4 horas, ou de 3 até o intervalo H. Certo? A derivada, ela estuda um ponto específico, ou seja, essa reta que inicialmente eu tenho aí ela tangente. Quando eu fizer a diminuição desse intervalo, esse H, certo? Eu posso tornar ele tão pequeno quanto eu desejar, observa, certo? Então, essa reta aqui, ela era secante, ela vai tender a ser uma reta tangente, certo? E esse é o conceito, geometricamente falando, da derivada. É a inclinação de uma reta tangente a uma curva, certo? Observa que à medida que eu diminuo o H, ou seja, o H tende para zero,
o ponto Q tende para o ponto P. E assim eu consigo encontrar um ponto específico para a minha função, certo? Olha aí a representação das retas. A reta é secante. À medida que eu vou diminuindo esse intervalo, essa reta que era secante, ela tende a ser uma reta tangente. Ó. Taxa de variação instantânea de f de x em x igual a 3, com inclinação da reta tangente a um ponto P. Eu estou estudando aí um ponto específico, né, 3, certo? Um ponto específico 3, mas que essa função, a derivada de uma função, ela gera uma outra função que eu posso aplicar no ponto 3, aplicar em qualquer outro ponto. Então, vamos escrever isso em uma linguagem matemática mais prática, né? Eu vi aí que eu tenho uma variação, né? A taxa de variação instantânea de f de x em x igual a A. Eu posso escrever isso aí como sendo o limite, já que eu utilizei essa linguagem tende, H está tendendo para zero, eu posso escrever simplesmente essa função como sendo o limite de f de A mais H, ou seja, menos f de A dividido por H quando H tende para zero, certo? Aquela mesma ideia lá do final menos o inicial e dividido por um intervalo. Só que nesse caso, o meu H já não é mais um intervalo de 3 às 4, de 4 às 5, mas sim um intervalo instantâneo, um momento em um determinado ponto específico, que é o ponto H, quando esse H tende para zero. Eu tenho a derivada como inclinação da reta tangente. Sabemos que a taxa de variação instantânea representa a derivada de uma função no ponto. Então, visualizamos a derivada de uma função em um ponto pela inclinação da reta tangente à curva nesse ponto. É como você consegue visualizar a derivada geometricamente. Então, a derivada também pode ser escrita a derivada de um ponto A. Essa é a linguagem que iremos mais utilizar, a linguagem da notação, que é esse f' de A, que quando você vê f' de uma função, está se referindo à derivada daquela função. Então, o que seria a derivada? A derivada é um limite, como eu já falei. O limite de f de A mais H, menos f de A, dividido por H. Se você substituir aí no lugar do H, primeiramente substituindo pelo 3, que era o ponto específico, a pergunta né? Se você substituir pelo 3, você vai desenvolver essa expressão e você vai encontrar 6. Mas você pode estudar esse limite também de forma, como a gente viu na introdução do estudo dos limites. Eu posso estudar, como eu estou estudando no ponto 3, eu posso ver o que acontece no ponto 3 quando ele se aproxima pela direita, por exemplo, 3,1, 3,01, 3,001, ou pela esquerda, 2,9, 2,99, 2,999, e assim sucessivamente. Você vai ver que esse limite, ele tende para o mesmo número, ou seja, para 6, certo? Para 6. E logo, logo a gente vai ver aqui eu vou mostrar no papel para vocês, que eu posso encontrar a derivada de uma função para eu substituir em qualquer ponto por essa notação de limite, mas também existem as técnicas de derivação que vocês logo logo irão estudar também. Vamos agora para o papel para eu mostrar para vocês como ficaria a derivada aí de uma função em um ponto dado e também uma derivada em um ponto qualquer. Então, pessoal, vamos entender como fazia a derivada de uma função, certo? Utilizando essa fórmula, utilizando o limite. Né? A função que a gente estava estudando era a função, estava falando de produção, né? Produção igual a x ao quadrado. Certo? Estava falando de horas e tal. Então, para encontrar a derivada, já falei que iremos utilizar essa definiçãozinha. Vamos primeiramente aplicar no ponto 3, né, que a gente estava estudando,
um valor específico, 3, certo? Então, no lugar do A, eu vou substituir pelo 3, certo? A função era essa. No lugar do A, eu vou colocar 3, então vai ficar da seguinte maneira. F' no ponto 3 é igual, eu vou substituir o 3 aqui, nessa função, vai ficar 3 mais h ao quadrado, menos 3 ao quadrado. Tudo isso dividido por h. E esse h está tendendo para 0, né? Ó, tá aqui. F' de 3 é igual ao limite. Eu não repeti o limite, mas fica subentendido. Desenvolvendo esse produto notável, vai ficar 9 mais 6h e mais h ao quadrado. Aqui menos 9. Isso aqui dividido por h. Elimina esse 9 com esse 9. Elimina aqui esse h e esse 1 daqui, né? Vai ficar F' de 3. Vai ficar unicamente o 6. Não é isso? Não, vai ficar assim. Vou repetir aqui, vai ficar 6 mais h. Só que esse h está tendendo para 0, né? Como o h está tendendo para 0, vai ficar assim. F' de 3 é igual a 6 mais 0. Então, a derivada no ponto 3 é igual a 6. Beleza? Como a gente já tinha visto. Mas como derivar uma função, né? Como derivar uma função utilizando essa fórmula, certo? Utilizando essa fórmula. Geralmente, os livros utilizam aqui, utiliza x e ΔX, certo? Vai ficar assim. O que seria a derivada de uma função no ponto x? É o limite. O limite de quem? De f de x mais um acréscimo, né? ΔX menos f de x. Tudo isso dividido por ΔX. Quando esse ΔX ele tende para 0. Então, como ficaria a derivada da função? Derivar a função y igual a x ao quadrado, que a gente estava estudando anteriormente. Mesma função, né? Derivar. É um R. Você vai substituir aqui na função, aonde vai ficar assim, ó. F' de x é igual. Vai ficar aonde isso aqui eu vou substituir aqui pela função. Vai ficar x mais ΔX. Tudo isso ao quadrado menos f de x. Vai ficar x ao quadrado. Tudo isso sobre ΔX. Então, f' de x ficará, desenvolvendo esse produto notável aqui, vai ficar x ao quadrado mais 2x ΔX e mais ΔX ao quadrado. Certo? ΔX ao quadrado. Menos esse f de x que já estava aqui, que é o x ao quadrado. Tudo isso dividido por ΔX. Esse x ao quadrado de cara elimina com esse outro, ó. Então, f' de x, ou seja, a derivada da função no ponto x, restou aqui 2x ΔX mais ΔX ao quadrado. Lembrando que isso aqui é o limite, né? Isso aqui é igual ao limite. Aí eu vou colocar o ΔX em evidência. Vai ficar assim, ó, ΔX, que está multiplicando 2x mais ΔX. Tudo isso sobre ΔX. O ΔX está tendendo para 0. Então, eu elimino aqui.
E aqui eu substituo por 0. Então, a minha derivada de ΔX é igual, restou apenas o 2x. Aqui é 0, substitui por 0, que está tendendo para 0. Restou apenas o 2x. Então, a minha função original, ó, era x ao quadrado. A minha função derivada, 2x. Eu posso, no caso, aplicar no ponto 3, vai dar 6. Aí, pessoal, existe uma técnica de derivação que diz o seguinte: a derivada da função potência. Você vai pegar esse x, esse 2, o expoente, e traz multiplicando. Observa aqui, ó. Lá era x ao quadrado, o 2 desceu multiplicando e subtrai 1 no expoente. Então, a regra da derivada da função potência, se tu tem uma função f de x, aqui, ó, tu tem f de x igual a x elevado a n. Então, a derivada de f de x é igual a n que multiplica x elevado a n menos 1. Ou seja, ela era 2, 2 menos 1, ficou apenas o 1. Vou colocar aqui como exemplo, y igual a x, a terceira. Então, a derivada de y, eu represento por y', é igual a 3x ao quadrado. Ou seja, trouxe o 3 multiplicando e subtraí 1 aqui no expoente, certo? Mas é importante que você aprenda que a derivada é uma variação instantânea, que ela é uma reta tangente e tal, certo? Depois, para você aprender as técnicas de derivação. Observa aqui a diferença, né? O tamanho do cálculo. Basta trazer o 2 multiplicando. Eu vou postar um outro vídeo no YouTube. Na verdade, o vídeo já é bastante antigo, que eu postei lá no YouTube, demonstrando isso aqui, ó, esse teorema. Derivada da função potência. Então, eu vou postar lá também para vocês entenderem por que esse expoente desce multiplicando. Beleza? Então, por hoje é só essa aula. Até o nosso próximo encontro.